Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado aí no dia de hoje, certo? Então, basicamente, fiz a marcação do range do dia de anteontem, porque entre mínima e máxima, porque o preço no dia de ontem estava contido dentro do range de anteontem. Tá aqui, ó, fazer a marcação. O range de ontem era esse, e de anteontem esse. Então, preço contido aqui dentro. Posso marcar esse range aqui? Posso. Vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? Se eu fizer a marcação desse range, ó, percebe onde é que está a região de 50% desse aqui, por exemplo. Está aqui dentro. Tá? Marcar como point of fix aqui que fica mais simples. A região de 50% em relação ao dia de ontem está aqui. E a do dia de anteontem está aqui. E como eu digo, não é só uma linha, é uma região. Então o ponto na prática é o mesmo. A região de resistência mais forte do dia anterior estaria aqui. E em relação ao dia de anteontem estaria aqui. Então uma região também, não tem que se preocupar. Em relação a suporte, estaria aqui a do dia de ontem e a do dia de anteontem aqui. Então eu vou tomar como referência a do dia de anteontem, porque é muito mais forte, está mais distante, e também é coincidente com aí de segunda-feira também como região de suporte. Tá? Então, só com essa marcação aqui já era suficiente para operar o dia de hoje. Vou apagar isso aqui. Até aqui, ó, antes de se formar essa segunda barra era indefinido. E aí vai fazendo scalp olhando para um tempo gráfico menor. Por exemplo, tempo gráfico de 2 minutos. Antes de se formar a primeira barra ou algo se definir. Olha só qual é a primeira barra aqui. Ó, a primeira barra de 15 minutos está aqui dentro. Vamos botar aí 8 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaria nessa região aqui, ó. Primeira barra de 15 minutos lá, que teve um formato de indecisão. O que acontece? Olha qual é a primeira barra do dia, uma barra de tendência de alta. Então dá para pensar em comprar pullback aqui, só que aqui é scalp, é leve, porque o nosso gráfico, o nosso tempo gráfico operacional, que é realmente a diretriz, é o de 15 minutos. Aqui é só para enquanto o mercado não se define, vai fazendo algumas operações. Olha como o preço volta aqui, não perde a abertura dessa barra. Vem fazendo compra aqui, e depois quando efetivamente ele define, aí se tratando do gráfico de 15 minutos, aqui ele definiu com uma barra de tendência, compra aqui, rompimento e pullback. Tá? Vai pensar em sair e reverter a operação quando uma barra de tendência de baixa reverter a abertura dessa barra de tendência de alta. Aqui absolutamente nada, nada. E agora aqui, o que a gente tem? É uma barra de tendência de baixa? Vamos ver. 83, são 85, então precisa de no mínimo 170 pontos de vendedores. Sim, é uma barra de tendência de baixa. Ocorreu isso aqui, tem duas opções, ou zero, tá? Como assim? Não é para ficar segurando trade contra. A única diferença é o seguinte, tem a opção de zerar imediatamente quando essa barra fecha, ou esperar ela fazer um pullback, porque é sabido que na maior parte do tempo o preço faz uma onda de impulsão, uma onda de correção. Então consegue zerar num preço um pouquinho melhor. E assim que zerar aqui já inicia as vendas para pegar esse movimento de continuidade. Nesse caso aqui era para baixo. Fez o movimento aqui confirmando a tendência para baixo. Espera para sair aqui nesse pullback com um valor menor de prejuízo, por exemplo. E já inicia vendas aqui para pegar a continuidade do movimento para baixo. Agora, claro, se ele já romper essa mínima aqui, o melhor é estopar e já descer vendido, vendendo rompimento, esperando pullback, esperando algo desse tipo aqui. Esperando isso aqui e isso aqui. E aí o movimento vai lá, faz pullback, não reverte, consegue sair provavelmente até no lucro aqui dessa operação, mesmo que tenha mostrado reversão, depois já inicia vendas aqui. Na vela seguinte o preço já perde a mínima dessa barra verde aqui e acelera, e o alvo dele já foi atingido. Tá? A grande questão é, não vai tentar achar fundo, continua vendido enquanto o gráfico te mostrar venda. Olha, aqui surgiu um martelo aqui. Esquece, perdido no meio de movimento não significa absolutamente nada. Onde é que talvez fosse interessante, seria aqui nessa região de suporte. Mas de novo, a gente opera a região, a localização, mais a barra de tendência, que tem que reverter o movimento da tendência contrária. Então até esse momento só venda, venda, venda. Essa barra aqui é uma barra de tendência de baixa?
Vamos ver. Ela tem 100 pontos de compradores, então precisa de no mínimo 200 de vendedores. Então sim, é uma barra de tendência de baixa. Então aqui foi indicada a reversão. Tá? Foi indicada a reversão, então se compra aqui rompimento e pullback. Certo? Teria estopado aqui nessa barra, teria fechado o trade e já iniciado vendas. Não tem que ficar tentando segurar trade e achar fundo. Olha o que o gráfico faz. Para baixo, para baixo, para baixo. Vê se tem algum sentido ficar batendo contra a tendência aqui, ó. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Vendo só ficar mais vermelho ali, ó, o valor do resultado do dia. É só vender, é só ir junto com a tendência que isto aqui vai para o lado contrário. Tudo que ele está andando negativo, ele vai andar positivo. Quando está do lado errado da operação, quando o mercado mostra que reverteu, tem que sair da operação, ponto. Quando está do lado certo, tem que se manter. Só que é justamente o contrário que os iniciantes fazem. Quando está do lado certo, querem sair rápido. E quando está do lado errado, querem segurar a operação. Por isso que ganham pouco quando ganham, e quando perdem, geralmente perdem muito. Tá? Até aqui venda, 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 venda. Aqui não chegou a reverter. Venda, 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 venda. Aqui ocorreu uma reversão para alta. Quando essa barra de tendência de alta fechou acima da abertura dessa barra de tendência de baixa, aqui se pensa em comprar rompimento e pullback. E aí continuidade e alvo também atingido. Então o que teria aqui? Teria esse trade, ó, esse trade com stop, para quem entrou aqui, teria revertido aqui, então está aqui o stop. Depois já entrou na venda aqui, ó, surfou todo esse movimento, ó, que foi reverter aqui, desculpa. Depois teve este stop aqui, que foi desse movimento de compra em relação a essa barra. Depois teve esse movimento aqui de venda, que foi sair aqui. E depois teve esse outro gain aqui na compra. Aí eu te pergunto, quantas vezes esses retângulos vermelhos aqui que representam os stops cabem dentro desses retângulos aqui? N vezes. Então é da maneira que é passado aqui. Claro, se já resolveu a vida aqui, ó, nesse segundo trade já foi muito maior o suficiente para cobrir esse stop e ficar no lucro, o recomendado é que saia do mercado, tá? Mas se quiser ficar, olha quantas oportunidades o mercado dá, tá? Não tem que tentar caçar fundo. Ah, aqui era o suporte do dia. É o suporte do dia se ele fechasse uma barra de tendência de alta, preferencialmente revertendo essa abertura. Ocorreu? Não. Não adianta tentar querer bater antes, dizendo, olha, ai, mas e se for, daí ele vai me dar a barra de tendência só aqui em cima e eu vou ter que entrar comprado a partir desse ponto. Vou ter deixado de ganhar 350 pontos. Não vai. Calma. Esses adiantamentos aqui, ó, e tentar bater contra a tendência é no mínimo 80% dos stops, tá? Se juntar três coisas, tá? Caçar fundo e caçar topo, contra a tendência. Caçar fundo ou topo, contra a tendência. Querer se adiantar. Vou colocar aqui, entradas adiantadas. Mas não querer estar errado. Mais stop no lugar errado. Se corrigir só isso aqui, ó, pode pegar praticamente 90% dos trades perdedores, não dos traders, estou falando dos trades, das operações erradas, estão dentro dessas três opções aqui, ó, para os trades iniciantes. Tá? Caçar topo, caçar fundo contra a tendência. O mercado caindo, aí já caiu muito, quero saber onde eu vou comprar. Vai comprar quando ele te der um sinal de compra. Não existe já caiu muito ou já subiu muito. Depois, entrada adiantada, ai, mas aqui é o suporte, eu vou bater. Entrada adiantada e contra a tendência. O não querer estar errado, ai, mas eu comprei aqui, eu estou certo, era um suporte, o mercado tem que voltar, não existe isso. O mercado está sempre certo, ponto. Stop no lugar errado.
Aí eu vou comprar aqui, mas eu vou botar meu stopinho aqui embaixo, porque daí eu consigo sair com os pontos curtos. Não adianta levar stop curto e levar stop toda hora. Tem que deixar o mercado andar, tem que colocar um stop suficiente para que o preço se desloque e vá até o alvo. E quanto a tá certo, quantas vezes aí vocês já não... Eu mesmo também, lá quando estava no começo, o mercado foi só para baixo, eu só vendi e só tomei stop, perdeu dinheiro. Estava certo, sabia que ele ia para lá, só veio me tirar. É tu que está posicionando o stop errado e está fazendo entrada adiantada. Porque quando faz entrada adiantada, por exemplo, pega essa pernada aqui, ó. Nossa, já caiu tudo, vou vender aqui agora. Aí o preço passa 1 hora fazendo pullback, não aguenta, certo? O preço não reverte, não teve nenhuma... Desculpa, aqui teve, na verdade. Vou pegar outro ponto. Vamos pegar aqui, por exemplo. Que aqui efetivamente teve reversão, tá? Mas claro, se pegou essa pernada de baixo, já está no positivo. Mas vamos pegar, por exemplo, essa pernada aqui. Aí vende aqui na ponta do preço depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras de venda. Aí vende aqui e aí o preço está só fazendo um pullback. Só que este pullback, até ele retornar esse ponto, demorou 1 hora. Tem 4 velas aqui, ó, 2 verdes e 2 vermelhas. Aí o trader, por não ter paciência, não saber o que está fazendo, diz, não, eu vou... Vendeu aqui porque viu essa vela de força vermelha. Diz, não, vou vender agora. E aí não tem paciência, acaba estopando essa operação que iria para o gain. E aí depois dessas 2 barras aqui, ele, agora a barra de força compradora compra aqui, volta tudo na cara. Aí eu estava certo, eu sabia que ele ia cair. Tudo bem? Só que tem que saber qual o momento mais apropriado para entrar. Saiba que se entrar aqui tem que esperar o preço. Ele pode entrar aqui e cair direto? Pode, mas depois de toda essa quantidade de barras, ele pode tranquilamente fazer um pullback até aqui e não reverter o movimento. Foi efetivamente o que ocorreu. E se entrou aqui e não mostrou reversão, tem que ter paciência e esperar ele ter essa continuidade para baixo. Tá? O índice era isso. Olha o dólar aqui. Só limpar. O dia de ontem já tinha o range suficiente aqui para gente, ó, entre máxima e mínima do dia de ontem, não estava compreendido em relação ao dia de ontem, então vou marcar só o dele mesmo. Tá aqui, feita a marcação desse dia. Tá? Primeira barra do dia, uma barra indefinida. Segunda barra, uma barra definida. Aí o que acontece? Ele abriu dentro do range do dia de ontem. E é sabido que pelo menos 80% das vezes em que o preço abre dentro do range do dia anterior, ele perde mínima ou rompe máxima e volta para fechar dentro desse range. Então, nessa barra aqui tem 2 situações. Embora tenha sido um bom rompimento, de acordo com as maneiras que eu passo aqui, que é, tem aproximadamente metade do corpo, pelo menos abaixo dessa linha de rompimento. Então tem 2 opções. Ou venderia aqui perdendo mínima e fazendo pullback, ou não entraria comprar, não entraria vendido. Tá? Dá para bater contra essa vela comprado? Não é recomendado. Pelo menos espera uma barra de tendência, já que aqui é um suporte. Tá? E uma coisa é quando o preço abre abaixo do range do dia anterior, vamos supor que o preço estivesse aberto nessa região, e ele confirma com uma barra de tendência. Nesse caso, essa região aqui, que antes era um suporte, vai ser retestada como resistência. Mas quando ele abre dentro do range do dia anterior e faz o rompimento logo na primeira barra, o mais adequado é sempre esperar um pullback. Ou bate direto e se estopar, sobe comprado também. Tem essas 2 opções. Tá? Aqui ele forma uma barra de tendência de alta. Reverteu essa? Não. Aqui o que pode ser feito? Ou não faz nada, ou sobe comprado. Tá? Por quê? Porque é sabido que na maior parte do tempo que ele abre dentro do range do dia anterior, assim que ele rompe, ele volta para dentro. Aí efetivamente nessa barra aqui tem a confirmação de que teve essa reversão, na 4ª barra do dia. Aqui sim está mais tranquilo entrar comprado, está próximo dessa região de suporte. Aqui está mais ou menos no 25%, entre 0 e 25%, uma barra de tendência de alta. Então aqui efetivamente se compra rompimento e pullback, esperando isso aqui continuidade para cima. O preço vai,
pullback, pullback, vai fluido, fluido. Aqui ocorre uma reversão. Essa era a última barra de tendência de alta de referência, ocorreu a reversão, se vende perdendo a mínima e pullback, esperando esse tipo de movimentação aqui. Isso aqui, isso aqui. O alvo aí atingido, daqui para cá tem algo como 14, 15 pontos, daqui para cá tem algo como 14, 15 pontos. Depois aqui ocorreu a reversão para alta, quando essa barra de tendência de alta reverteu a abertura dessa última tendência dessa barra de tendência de baixa. Então você entra comprado aqui em rompimento e pullback esperando algo desse tipo. E aí olha o que o preço faz, continuidade, continuidade, continuidade e continuidade. Percebam, por exemplo, aqui, ó, por que não bater antes de surgir? Ó? Só apagar aqui. Ó, por que não bater logo que tem essa barra aqui, se a maior parte do tempo que rompe a mínima do dia anterior, quando ele abriu dentro do range, ela volta? Porque pode ser o dia que vai romper e vai direto. Então espera no mínimo uma barra de tendência de alta se formar aqui. Nesse caso, de maneira mais agressiva, ou aguardar a reversão dessa barra, que aí tem um sinal maior. É diferente de só bater porque a barra rompeu. Percebam que teria acontecido, nesse caso teria dado certo, mas olha no mesmo dia dando errado. Se tivesse feito isso aqui, ó, bater logo que rompe, ó, vê se forma uma barra de tendência de baixa. Não se forma, essa é uma barra de lateralidade. Depois olha como o preço continua para cima. Vai ficar segurando aqui 30 pontos contra, sendo que o preço está vindo numa tendência clara de alta 80 pontos para cima. Tem algum sentido isso? Não tem nenhum sentido. Na minha visão, certo? Aí depois, efetivamente, olha quando ocorre uma barra de tendência de baixa aqui, ó, como essa daqui. Tá? Mesmo que não tenha revertido essa barra depois que rompeu, olha como o movimento vai para baixo de maneira mais fluida, mais fácil, mais simples. Só aguardar, só ter paciência. Só que cada vela dessa demora 15 minutos para se formar. E aí o preço, aí encerra o pregão. Então basicamente o que teve de operações aqui, ó, vamos colocar as confirmadas, as tranquilas. Este primeiro trade aqui, esse primeiro trade, onde ocorreu depois a reversão aqui, esse trade da venda aqui que também deu o gain nesse ponto, o trade da compra que deu o gain até esse ponto, e o trade da venda que deu até esse ponto. E percebam a diferença que a atitude vai fazer dentro da operação. A movimentação foi extremamente clara, tá? Ó, para cima, pullback, para cima, pullback. Mas percebam, um trader pode entrar vendido aqui, ó, vendido nessa vela e perder dinheiro. Por quê? Ele vende com um lote muito pesado aqui na ponta do preço, o preço faz esse simples pullback de 2 pontos e ele se desespera, acaba zerando no loss, um trade que vai no gain. Ou, outro caso ainda, ele teve paciência, esperou um pouco, o preço se deslocou tudo isso aqui a favor, 9 pontos, ele não botou nenhum real no bolso dentro dessa operação. E aí o preço, ele vê o preço voltar acima do preço de entrada dele perdendo. Ele zera no 0 a 0, depois vê o preço despencar para baixo novamente. E aí o resto é história, já é conhecido. O que eu tinha para passar para vocês era hoje. Isso aí. Falou, galera. Tchau.